Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus na nossa reflexão de 6 de abril, cuja leitura do dia é em João, capítulos 13 e 14, e também em Deuteronômio, capítulos 5 e 6. Muitos ensinamentos, tanto em João 13 como em João 14, assim como Deuteronômio 5 e 6. Contudo, eu quero começar a refletir com você a partir de um versículo e ao longo da reflexão você vai ver como a meditação, tanto no Antigo Testamento como no Novo, elas acabam se relacionando em parte dela. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus em Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, verso 1. Pega a sua Bíblia, por favor, né? Não, se você puder, pegue. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E como você já viu o título dessa reflexão, Jesus te ama. E eu confesso que eu relutei um pouco de colocar esse título, mas é o que é a realidade. E por mais que seja uma frase clichê, banalizada muitas vezes, mas ela traz o que mais importante poderia ter acontecido a mim e a você, é de Jesus nos amar. Jesus te ama. Jesus me ama. E nós precisamos ir além de entender, pensar talvez o seguinte: Jesus me ama, então eu posso fazer o que eu quiser, porque ele me amou, me ama, então eu estou a salvo. Não é por aí. E não é bem assim. E é isso que nós precisamos entender aqui. Esse versículo 1 de João 13, ele nos traz algumas verdades sobre esse amor de Jesus, que sabia que voltaria ao Pai, mas antes sacrificou-se para nos fazer seus, e ele fez isso indo até o fim. Quando nós vemos no versículo 1, na parte C, vou chamar de parte C aqui, e depois no versículo 3, nós vamos ver que ele sabia que voltaria ao Pai, porque o texto diz assim, parte B, aliás, né? Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Depois, no verso 3 de João 13, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Então, aquele que voltaria para o Pai, ele sabia que iria para o Pai. Por que ele iria para o Pai? Ele iria para o Pai porque ele saiu do Pai. Então ele veio do Pai. E não tem como você não pensar no amor de Jesus e nós não nos referenciarmos ao texto áureo da Bíblia e os versículos seguintes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, pensar que Jesus nos ama é nós pensarmos que ele veio de Deus e voltou para Deus. E ele sabia disso, que voltaria. Pensar que Jesus nos ama é pensarmos que Deus nos amou de tal maneira que nos presenteou com o seu Filho, para que nós não tivéssemos condenação eterna para sempre longe dele, pelo contrário, mas para que tivéssemos vida com ele, eterna.
Não para que nós fôssemos condenados, mas para que fôssemos salvos por Cristo. E essa condenação, ela já está determinada para a humanidade, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela fé que há em Cristo Jesus. Então, a condenação é exatamente por nós não aderirmos à fé ao Filho, que veio do Pai e voltaria para o Pai. Pensar no amor de Jesus, que Jesus nos ama, é nós pensarmos na parte A desse versículo, que ele sabia que voltaria para o Pai, mas antes ele se sacrificou. Ora, antes da festa da Páscoa. E por que eu grifo isso? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. Porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus é a nossa Páscoa. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Você saber que Jesus te ama é você saber que mais do que você ter a única oportunidade de vida eterna, é você saber que o Filho de Deus se sacrificou para a sua salvação. Que o Filho de Deus morreu em sacrifício naquela cruz, derramando o seu precioso sangue, morrendo a morte que era sua por causa dos seus pecados, para te fazer filho de Deus, para te reconciliar com Deus, para que você pudesse ter acesso ao Pai, para que você tivesse vida eterna, para que você recebesse da presença divina o Espírito Santo na sua vida. E isso foi por seu sacrifício. O precioso sangue de Jesus derramado por você em sacrifício e por mim. E ele antes se sacrificou para quê? Para nos fazer seus. Vou chamar aqui da parte C do versículo, né? Como havia amado os seus. João 10, 15 e 16. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele fez isso para que nós nos achegássemos ao seu aprisco, para que nós fôssemos seus, para que nós pertencêssemos a Ele, para que Ele fosse o nosso bom pastor, para que nós fôssemos ovelha do seu pasto, do seu rebanho. Mas, será que nós queremos ser pastoreados por Jesus? Essa é a questão. E uma outra verdade, a parte final do versículo, chamada de parte D, quando o texto diz assim, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 19, 28 a 30, Jesus foi até o fim. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Ele sabia que todas as coisas estavam terminadas, já estava chegando ao fim, ok? Para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Naquele momento ali, fazendo a nossa expiação, os nossos pecados lançados sobre Jesus, a justiça de Deus sendo plenamente satisfeita, punindo os nossos pecados em Jesus, Jesus sendo feito maldito em nosso lugar, Jesus então, apartado da comunhão do Pai por causa dos nossos pecados, ele brada, está consumado. Isso é pensar Jesus nos ama. Isso é pensar que Jesus te ama. O amor de Jesus, o amor de Cristo por nós, é um amor que deve ser correspondido. Claro, se Ele nos ama, nós precisamos corresponder a esse amor. E de que forma? Em confiança. Romanos 8, 31 a 35. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nós precisamos confiar de que se nós estivermos no amor de Cristo, nada nos separa desse amor de Cristo. Precisamos corresponder em confiança, mas também nós correspondemos a esse amor em experiência. Efésios 3, 14 a 19, uma das orações de Paulo pela igreja. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. É experimentando desse amor. O conhecer aqui é o conhecer no sentido de experimentar. Esse amor precisa ser conhecido por experiência, não de ouvir falar, mas é por experiência com o Senhor. O amor de Cristo, ele deve ser correspondido em novidade de vida, segundo aos Coríntios 5, 14, 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não é viver mais para você, mas é viver por Jesus. Corresponder ao amor de Cristo é corresponder em amor. Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Correspondemos ao amor de Cristo em perseverança. João 15, 9 e 10. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ou seja, a perseverança em permanecermos no amor de Cristo é quando nós guardamos a sua palavra. Guardar os mandamentos de Cristo é prova do nosso amor a Ele. João 14, 15 a 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro encorajador, ou consolador, como dizem as versões, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Guardar os mandamentos de Cristo é permanecer em seu amor. E guardar os mandamentos de Cristo é prova que nós o amamos. Provando que nós o amamos, nós permanecemos no seu amor. E permanecendo no seu amor, provando que o amamos, guardando a sua palavra, Deus nos ama, e nos amando, Cristo, o Pai, se manifestarão em nós. De que forma? Por meio do Espírito Santo, habitando na nossa vida. Guardar os mandamentos de Cristo é tão vital, porque quem não guarda, não ama.
ok? Mas olha o que diz 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maldito. Por quê? Porque amar a Jesus é guardar os seus mandamentos. E como diz a lei, que não guarda os mandamentos de Deus é maldito. Maldito aquele que não permanecer na lei, não viver a lei. Guardar os mandamentos de Cristo é guardar os mandamentos de Deus. João 14, 23 e 24. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. E aí eu quero entrar nessa questão que eu acabei de falar anteriormente, em relação a guardar a lei. Por quê? Isso tem tudo a ver com a nossa meditação do Antigo Testamento e Deuteronômio. Capítulo 5, verso 1, por exemplo, quando nos diz: e chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e juízo que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei, e guardá-los-ei, para os cumprir. Na verdade, em hebraico, não é para os cumprir, é e os cumprir. Né? Repara aqui nas 4 etapas. Ouvir, aprender. Para aprender eu preciso entender. Quando eu entendo, eu guardo. E eu guardo memorizando, fixando e cumpro. Essas são as etapas do conhecimento cristão. Eu ouço, eu absorvo, ou leio, né? Absorvo. Eu aprendo, eu entendo e assimilo aquele conhecimento absorvido. Eu guardo esse conhecimento, fica registrado, selado no meu interior e cumpro, colocando ele em prática. Só que, dos versos 2 em diante, nós vemos que esses são os termos da aliança que Deus fez com o povo, porque diz assim o texto: o Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não como nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo... E aí dos versos 6 a 21 de Deuteronômio 5, nós temos a repetição dos 10 mandamentos, os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus. A palavra de Cristo é a palavra de Deus. Os mandamentos de Cristo são os mandamentos de Deus. Só que aí, os 10 mandamentos, eles são resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas, de todo coração, alma, entendimento e forças, e amar ao próximo como a nós mesmos. Os 3 primeiros mandamentos representando o relacionamento com Deus, os 6 últimos representando o amor ao próximo. E no meio, o 4º mandamento, entre os 3 primeiros que são a Deus e os que são ao próximo, está a guarda do sábado. Jesus é o nosso Shabá. Ele é o nosso descanso. Você vai entender um pouco mais à frente o porquê de eu ter falado relacionado guardar a lei com Cristo. Só que dos versos 22 em diante, nós vemos que o povo ele queria guardar por medo, não por honra. Fala aqui de que eles tiveram medo de que fossem morrer, porque ouviram a voz de Deus, e eles pedem que Moisés faça essa intermediação, tá? E aí no verso 28, olha o que o texto diz:
Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me falavas, o Senhor me disse: eu ouvi a voz das palavras deste povo que eles te disseram. Em tudo falaram bem. Né? De fato, tem que ter reverência, né, diante de Deus. Mas fica claro aqui que não era a honra, era medo. Porque o verso 29 diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Ou seja, quem dera eles tivessem tal coração que me temesse. Quem dera que se de verdade eles tivessem uma disposição para viver a minha palavra, porque eles querem me honrar. Mas na verdade, eles disseram que cumpririam a palavra com medo de morrerem. E muitos de nós queremos guardar a palavra com medo do inferno, com medo da condenação eterna. 1 João capítulo 4 nos diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Medo, no contexto, não é qualquer temor, mas é o medo da condenação. É isso que diz o texto lá, o contexto. Às vezes nós distorcemos o versículo. Porque quem está no amor de Deus, no perfeito amor, aperfeiçoado nesse amor de Deus, não teme a condenação. Então, não é eu querer guardar a palavra porque tenho medo de ir para o inferno, para o lago de fogo e enxofre. Mas eu querer guardar a palavra porque eu quero honrar aquele que me amou primeiro. Você entendeu a diferença? A essência é o amor. Olha o que diz Deuteronômio 6 em diante, 6 de 1 a 6. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse, o Senhor Deus de teus pais na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O coração aqui não é sentimento, porque se fosse sentimento ele não falaria de alma, tá? E Jesus, lá no Novo Testamento, ele diz de todo o coração, alma, entendimento e força. E se você acompanha aqui a reflexão, você já me ouviu falar que para mim o de todo o coração significa algo que ramifica para a alma, para o entendimento e para as forças. Ramifica para a alma, que aí envolve os sentimentos, as emoções, a vontade. Ramifica para o entendimento e ramifica para a disposição física mesmo, né? O amor provado nessas três áreas. É isso que para mim é ser de coração, da disposição interior, porque coração ele tem esse sentido no hebraico, tá? Dessa disposição interior, não é o sentimento. É o amor, a essência é o amor. A essência de guardar a palavra de Deus é o amor que nós temos por Ele. E, tendo esse amor, nós repartimos esse amor. Esse amor transborda tanto de nós que aqueles que estão mais perto de nós, que são os nossos filhos, eles precisam ouvir. E aí, verso 7, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te, de formas variadas, que não é o foco aqui, tá? Da reflexão, mas em N aspectos do convívio com os filhos. Então deve ser repartido na formação dos filhos. É um amor em guardar a palavra em toda forma de viver, em todo o nosso modo de vida, em todo o viver. Também as atarás por sinal na tua mão,
e te será por frontais entre os teus olhos. Ou seja, no que eu vou planejar em fazer e no que eu vou agir, está ali a palavra de Deus. Verso 9. E vos escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, ou seja, no meu ambiente. É viver a palavra na forma de pensar, na forma de agir em todo o meu ambiente. E isso não é por medo de ir para o inferno, é porque Jesus te ama. E você está correspondendo a esse amor. Versos 20 a 24. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que juraram nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Guardar os mandamentos de Deus, guardar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, não é por medo de inferno, é pela prova do nosso amor a Ele. É retribuição pelo amor. Que amor é esse? Que Ele manifestou enviando Cristo, dando Jesus, o seu Filho unigênito, para nos salvar, nos tirando do nosso Egito espiritual e nos conduzindo até a Canaã celestial, a vida eterna com Deus. Isso é viver os mandamentos. É a retribuição do nosso amor. Mas o verso 25, ele fala algo interessante. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante nosso Deus, como nos tem ordenado. E essa é a questão. Lembra que eu falei de cumprir a lei? Quando eu falei sobre de quem não vive, quem não ama ao Senhor é maldito, e a prova do amor ao Senhor é guardar a sua palavra, e que quem não guarda a palavra é maldito. Lembra que eu falei que quem não guarda a lei é maldito? Pois bem, aqui estava dizendo que guardar a palavra é justiça, quando guardar todos os mandamentos. E aí está o problema, porque nós não conseguimos guardar todos os mandamentos. Nós tropeçamos. E aí nós voltamos ao amor de Jesus. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E nós vemos essa verdade em Gálatas, capítulo 3, epístola de Paulo às igrejas da Galácia, da região da Galácia, no capítulo 3, a partir do verso 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado. Não tem como. Diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Nós tropeçamos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nos recebamos a promessa do Espírito. E aí
nós retornamos ao amor de Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 13, 8 a 10. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. João 13, a nossa meditação de hoje, versos 34 e 35. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus te ama. E você precisa fazer alguma coisa com isso. É amar a Deus de todo o teu coração, alma, entendimento e força. Você vivendo em santidade, mas também na prática da justiça, fazendo ao seu semelhante aquilo que você gostaria que fosse feito a você. É você se sacrificar no amor ao teu irmão, amando como Cristo nos amou. Jesus te ama, mas você ama Jesus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.